Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Ricardo Farias, corretor de imóveis lá de São Luís do Maranhão, ou Ricardo Prime. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Beleza, Sérgio, muito obrigado aí, começando aí pela primeira vez vindo aqui no teu canal, que é bem conhecido pelo mercado imobiliário todo, acho que é o maior que tem, né, em relação ao mercado imobiliário. Já passaram vários ícones por aqui já, e uma satisfação estar contribuindo também um pouquinho aqui, batendo um papo. Muito bom. Você que está nos assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos, que é super importante a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Você no Spotify, siga o nosso canal também no Spotify. Toda semana receba uma atualização direto no Spotify. E deixar um abraço para o pessoal da Plano e Plano, lá para o Everton, toda a galera da Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback, o famoso faixa preta. Venha prosperar na Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas só em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço para todo o pessoal lá da Plano. E, Ricardo, você é de São Luís do Maranhão, nascido no Maranhão? Sou raiz, São Luís do Maranhão. Nascido e criado. Nascido e criado em São Luís. Exatamente. E como que você entra no mercado imobiliário, Ricardo? Eu entro no mercado imobiliário de uma forma que acho que a maioria dos corretores entra, né? De uma forma que se frustrou em outros ramos, em outros meios. Já trabalhei, minha família toda trabalha numa área comercial. E aí eu já tentei vender de tudo. Inclusive o último negócio que eu tentei ter foi o depósito de bebida. Depósito de bebida? Tive um depósito, trabalhava com colocação de mesa, cadeira e tal. E aí, até um certo dia o rapaz falou: por que tu não trabalha com imóveis? Eu falei: não, imóveis não dá mais certo, já foi o tempo. E aí eu fechei o depósito, com o dinheiro eu comecei a fazer o curso de corretor de imóveis. Que ano foi isso? 2013. Então você vai completar 10 anos 10 anos, de corretagem. já completei 10 anos. Completou 10 anos de corretagem. E aí você entra no mercado imobiliário, tira o Cresce, começa a trabalhar, entra numa imobiliária. Eu entrei no começo, assim que eu comecei a fazer o curso, como sempre vai sempre as imobiliárias lá no curso, pergunto aos corretores que têm interesse em trabalhar, já entrei na Alporte, que acho que tu chegou a conhecer o Sérgio Martins lá, que é na imobiliária Alporte. E aí eu fiquei lá por mais ou menos um ano, e depois disso eu já abri a minha imobiliária. Um ano? Um ano depois. Já peguei toda a parte do layout, como que funcionava a construtora, e aí abri minha imobiliária, entre aspas, né? Criei meu CNPJ, aquele corretor autônomo. Sozinho. E você, então, em 2013, tira o Cresce, 2014, sai da imobiliária. Sai da imobiliária, vou trabalhar autônomo, e aí começo a desenvolver a parte de publicidade que as pessoas não faziam em São Luís, e aí começa aos poucos ter o retorno, aquele medo que todo mundo tem de sair da imobiliária para poder ir para um mercado autônomo ou até mesmo de montar imobiliária, né? Acho que todo mundo tem esse medo de ter aquele apadrinhamento da imobiliária, aquela assistência que a imobiliária tem, e cair no mercado só. E foi aí que eu comecei a ter os desafios de viver só, ter lead, procurar lead, que é um pouco mais difícil do que tu tá num plantão de vendas, que a gente, depois que vai para o autônomo, geralmente a gente não tem mais plantão, não tem mais aquela lista de clientes para ligar. E você, quando era da imobiliária, você trabalhava lançamento, mercado primário, ou era terceiro? A gente era focado eu comecei lá no médio alto já, trabalhando no Bota Machado. Lançamento. Lançamento, imóveis na planta. Era bem focado, bem específico em imóvel na planta. A gente não tinha perfil de imóveis usados. E aí você vai trabalhar, aí como autônomo, você entra nos usados? Aí como autônomo, eu entro no locação, depois usados, e aí comecei a integrar tanto usado como lançamento. Então a gente consegue trabalhar bem usado e lançamento, né? Que era novidade para mim, era bem difícil trabalhar usado, eu não conseguia, eu tinha um bloqueio. Era outro processo. Era, né? Outro processo para mim, eu não conseguia vender, parece que ninguém comprava usado comigo, então até que desbloqueei isso. Como você desbloqueou?
Eu desbloqueei através, assim, insistência, né? É que o corretor às vezes se frustra muito. Então, já, às vezes eu já ia pra visita já frustrado. Não vai dar certo, não vai dar certo, até que começou a vender o primeiro, aí começou a fluir aquele mercado que é um pouquinho mais difícil. Quando a gente geralmente vende na planta, a gente não tem que ter aquele crédito aprovado, não tem que ter aquela burocracia. E quando é um pronto, a gente tem todo aquele processo de documentação, manda para banco, avalia. Então, é um pouquinho mais demorado, mas porém, com o tempo a gente vai acostumando e foi pegando a ideia, né, de vender também usado. E hoje você vende usado e novo, os dois? Hoje a gente vende bastante, eu acho que a gente vende mais usado do mais que novo. Mais usado. E você gosta mais do quê? Do novo, da planta ou do usado? Na verdade, o público, né? Hoje o mercado aquecido aí depois da pandemia, ele tá procurando, ele não tá conseguindo comprar mais imóvel na planta, que quando lança é muito rápido. Então, às vezes, o cliente ele tá até saindo de condomínio mesmo e morando numa casa avulsa. Então, a demanda de algo pronto, às vezes o cliente não quer esperar por 3 anos, 4 anos para poder receber o imóvel, ele tá comprando muito imóvel pronto. A gente tem os imóveis que a gente foi vendido esse ano todo, assim, mais em torno de 75% dos imóveis foram prontos. 45% prontos. 75% prontos. E a questão de formar uma equipe? Hoje você tem uma equipe, você tem quantos corretores hoje? E, na verdade, Sérgio, eu tô com uma dificuldade, eu tava com 5 corretores, né? A equipe, e aí eu tenho aquela dificuldade acho que todo mundo está encontrando no mercado imobiliário, de conseguir um gerente. Hoje em dia a gente forma e aí depois que o cara tá formado ele sempre já conhece o mercado, quer ir embora, quer fugir. Então hoje eu tenho uma demanda, agora mesmo eu estava conversando inclusive com o esposo da Rayane, que está entrando no mercado também, também? Pedindo estágio. Eu falei, cara, assim, não consigo te atender no momento que eu tô sem gerente comercial. E cada vez mais é difícil. As construtoras mesmo, a Mota Machado hoje está sem o diretor que o MacIver saiu agora. Uhum. Então, assim, as construtoras, a MRV está precisando também de gerente, então está escasso de gerente. Então, eu estou com uma equipe, eu tenho 2 corretores hoje para trabalhar. Eu tinha 5, e como a gente não está sem gerenciamento, eu não tô buscando corretores, tá difícil. Porque cada vez o corretor ele entra, ele sente aquele gostinho de ganhar mais, ele sai. E é bem comum. E você comentou que você ficou um tempo como autônomo antes de começar a ter corretores. Na verdade... Quanto tempo foi isso? Eu passei aí em torno de 5 anos. 5 anos sozinho. 5 anos sozinho. E aí eu montei meu escritório. E aí tive o meu gerente, que na época era o Renan. E aí a gente foi montando a equipe, tinha a estrutura já, que era o que é necessário. E aí a gente conseguiu montar uma equipe de 5 corretores e começar a treinar esses corretores para poder atender a exigência do mercado, que é o mercado de alto padrão, que as pessoas querem muito fazer essa migração, né? Os corretores saindo de médio, de Minha Casa Minha Vida para médio, querem ir para o alto. Então a gente estava conseguindo fazer essa migração, só que depois o gerente ficou escasso mesmo. Hoje eu estou procurando gerente mesmo, não tem. Então, quem quiser ser gerente em São Luís... Estou precisando. A gente está em busca aí, uma saga atrás de um gerente comercial. Qual que é a função do gerente? Ele tira o peso um pouco do dono da imobiliária? Na verdade, eu não consigo ser gestor, né? Eu sou corretor nato. Para mim, eu sou na rua. Você continua vendendo. Exatamente. Eu não consigo ficar preso dentro da imobiliária. Eu vou para a rua, o meu negócio é estar na mesa com o cliente, negociação, fechamento, mostrando, fazendo, gravando. E o gestor hoje, o gerente que a gente precisa mesmo, é aquele gerente que faz desde a triagem, da entrada do corretor, da admissão do corretor, né? Se ele tem um perfil que a gente quer, que a gente procura, dos imóveis que a gente trabalha, até do treinamento, né? De ponta a ponta, porque hoje o corretor às vezes tava até falando isso com o Granato lá em Nova York, que o nosso mercado revolucionou, né? Hoje as pessoas têm prazer, têm orgulho de ser corretor de imóveis. Sim. Então, a gente conseguiu modificar o mercado. Hoje as pessoas desejam ser corretor de imóveis. Então, hoje muitas das pessoas pegam às vezes um celular e acham que são corretores, mostram um vídeo e acham que é corretor. Então, mas a corretagem em si, ela tem todo um processo, desde quando o lead entra até quando ele sai, até o pós-venda. Então, é isso que o gerente faz, né? A gente tenta ter o treinamento certinho, tanto com o banco, como com as construtoras,
como a forma de se divulgar os imóveis e a forma de atender até o final e o pós-venda também. Então, o gerente ele fica encarregado com essa função que eu não consigo dar para os corretores. E eu estava gravando agora com o Augusto lá de Brasília, esteve conosco em Nova York, e ele estava contando um pouquinho o modelo que ele tem de imobiliária, enxuta 2 corretores, 3 corretores, e o que ele entende também de uma imobiliária, qual que é o papel da imobiliária, né? Desenvolver o corretor, não só a questão de taxa. Como é que você entende o papel da imobiliária hoje? Você não pode formar o corretor para o mercado, porque senão ele vai embora. Exatamente. Ele fica com você um tempo e vai embora. Por outro lado, ele tem que ser bem remunerado também, porque senão ele vai embora. Como segurar esse corretor? Na verdade, eu usei no começo, quando a gente teve essa equipe de 5 corretores, eu usei estratégia na época, um pouco antes eu tinha ido para Goiânia, eu tinha ido para MyBroker, eu passei 2 dias com o Ricardo e com o Ronaldo lá, e eles me apresentaram modelos deles de... Sócio. Não de sócio, mas de carreira. Eles têm plano um plano de carreira. Plano de carreira. E é bem interessante, né? Que o corretor ele vai desde de aprendiz até sócio. Sócio de uma loja. Então a gente usava esse mérito, né, de vendas para tentar exigir o máximo que ele suba de cargo dentro da imobiliária. Então, assim, é atrativo, tanto que eu acho que eles lá os corretores desejam trabalhar na MyBroker. Eu sempre dou como referência que é uma imobiliária que consegue o tempo todo atrair corretores, porque ela tem um atrativo principal, que é o crescimento da imobiliária. O corretor lá ele não se forma e vai para o mercado. Ele se forma e fica. Ele quer crescer na imobiliária, na estrutura. O Ricardo é um exemplo dele, da MyBroker, né? Que ele entrou, ficou e virou sócio. E hoje você tem a Prime. Eu tenho a Ricardo Prime. Virou uma marca em São Virou Luís? uma marca. As pessoas me conhecem muito pelo Prime, às vezes me chamam só de Prime. Não me chamo, às vezes, por Ricardo. O pessoal aqui em São Paulo, os meninos chamam Ricardo Farias, mas não, o pessoal me chama muito por Ricardo Prime. Lá. Virou sobrenome. Exatamente. A gente conseguiu estabelecer, mesmo com uma quantidade de corretores pequena, né? A gente conseguiu estabelecer uma marca bem forte lá. O nosso nome está ligado com muitos imóveis de qualidade. Os nossos clientes hoje já chegam, eles mesmos fazem a triagem. A maioria dos nossos clientes vem com uma triagem muito boa já, bem quentes para compra. Né? Os nossos clientes eles já sabem com o que a gente trabalha, o perfil, a forma, e tem a parte também que a gente dá uma confiança muito grande pelo fato de a gente já ter feito um trabalho há 10 anos aí, bem legal no estado. Então o cliente chega já maduro para vocês. A gente tenta fazer aquele funil para não ter que desperdiçar tempo nosso, do cliente, do proprietário. A gente sempre faz uma triagem logo por telefone e quando vai para o atendimento a gente já leva o cliente para algo específico, que eu acho que é fundamental. A gente não leva nossos clientes... Sempre falo isso com o Bergson, inclusive. A gente não visita 10 imóveis com nossos clientes, a gente visita no máximo 3 e geralmente entre esses 3 imóveis nossos clientes fecham, né? Porque a gente faz uma triagem bem certinha, né? A gente faz um funil, a gente entende, a gente pergunta bastante para o cliente. Agora, você sempre trabalha também, você costuma trabalhar muito também com parcerias. Certo. Você tem bons parceiros locais lá. Qual que é a importância na sua visão dos parceiros? Não, a gente não trabalha com uma grande quantidade, mas a gente trabalha com qualidade em relação a parceiros, né? Você pode confiar. Exatamente. Inclusive, em viagens, o Bergson, tu conhece o Bergson bem, eu entrego o cliente, ele vai lá, fecha, às vezes eu estou viajando, tá batendo martelo, tá assinando um contrato. Então a gente, por exemplo, agora mesmo, para ser o cliente, a gente liga e já tem um parceiro já específico que tem o mesmo perfil de atendimento meu, né? Naquele corretor que às vezes está sem informação. Então a gente faz essa triagem também para poder fazer parceria, né? Até mesmo para o cliente não se frustrar lá na frente. Já tive frustrações por causa de parceria também, então a gente evita muito. Tá? Agora, você tem os bons parceiros e você tem os maus parceiros como todo lugar, né? Gente que você não pode confiar. Sério. Não é só pelo fato de não poder confiar, Sérgio. Acontece que às vezes as pessoas caem no mercado e acham que vender imóvel é vender bombom que tu entrega aqui, pagou e vai embora. Não é isso. O mercado imobiliário está bem além, né, de simplesmente botar o dinheiro no bolso. O mercado imobiliário ele vem desde tu realizar um sonho de uma pessoa que nunca teve um imóvel na vida
até aquele cara que já está galgando já o quinto imóvel dos sonhos dele, de um padrão bem acima. Então a gente tem que ter muito cuidado desde o primeiro atendimento até o final. Porque às vezes a gente está num layout ali e por um deslize, já aconteceu, chega cliente agora, pra gente chega muito cliente, tá acontecendo muito, tava até conversando isso com o André, chega muito cliente frustrado de compras recentes. O que acontece? Tá chegando muita gente no mercado e tá passando informações que o cliente às vezes vai pela informação e quando chega no momento da assinatura, comprou tudo, tem a frustração. Então tem que ter muito cuidado aí com a turma nova, porque às vezes tá com o celular na mão, tá mostrando o imóvel e aí isso faz parte da venda, mas isso aí não é tudo, isso é uma pequena porcentagem, né? Existe o processo todo de documentação, certidões, ônus, tudo. Então a gente sempre tenta qualificar o nosso atendimento cada vez mais para o cliente não ter frustração. Agora, você vê uma galera nova entrando no mercado. Tá. O mercado revolucionou, né? A gente tá aí cada vez mais, a gente vê jovem, né? Que em vez de querer fazer uma medicina, quer ser corretor de imóveis. A gente tem alguns exemplos nas nossas parcerias aí, pessoas que são muito bem sucedidas, então isso aí desperta desejo de outros, né? E faz com que a gente aumente o nível de qualidade dos corretores de imóveis. Antes as pessoas olhavam o corretor de imóveis como uma pessoa que se deu mal na vida e virou corretor de imóvel. Hoje não. Hoje está virando uma profissão nobre. Isso é bem legal porque as pessoas começam a dar valor ao corretor de imóvel, né? Que antes as pessoas não queriam, achavam que todo corretor de imóvel era enrolado e hoje a gente consegue dar uma imagem diferente para o corretor. Então subiu o nível da profissão, está subindo. Muito, muito, muito. A gente vê aí que no primeiro Missão eu fui pro evento lá em Vitória com o Cleverson, sim, conheci vocês e fui pro evento. Hoje a gente tem uma quantidade de pessoas que vêm pro Missão lá de São Luís, acho que até maior do que aqui do Sul. Então as pessoas elas buscam hoje se qualificar cada vez mais para poder levar um atendimento de qualidade também. Agora você veio para São Paulo, foi para Dubai, foi para Nova York. Qual é a importância, lógico, da Missão do Padrão, mas de participar de eventos, de conhecer gente, de abrir a cabeça? E você investe nisso? Sim, eu invisto bastante. Acho que eu sou. As pessoas sempre falam, pô, tu sempre viaja. Então, o que tu faz nessas viagens? Então, a gente sempre é uma vitrine, né? Sempre que a gente se expõe, a gente tem tanto os feedbacks de corretores que estão em outras regiões do país, que passam informações, passam histórias de clientes que aconteceu, tanto de conhecimento para a gente poder agregar ao atendimento com o cliente. Às vezes a gente passa experiências para os nossos clientes que eles não conseguem ter lá na cidade. Então a gente consegue buscar isso, a gente consegue informar como é que funciona o mercado fora. O mercado, por exemplo, de Miami, agora a gente passou a informação. Tem alguns clientes que, inclusive eu te comuniquei que tem cliente nosso lá de São Luís que comprou imóvel da Porsche em Miami. Então, tem clientes se informando e vendo que às vezes a informação de valores chega errado, né? Às vezes tem gente que não consegue, não consigo comprar um imóvel em Miami, não consigo comprar em Dubai porque é muito alto. E às vezes a informação chega errado. Existem facilidades enormes, assim como aqui em São Paulo também existe muita facilidade de comprar imóvel. Então o principal ponto é esse. E além de tudo, network, né? Aquela confraternização, aquela feedback, tendo contato, é o principal ponto que acho que a gente busca em viagens aí. Agora, essas parcerias fora do estado, você já fez negócios com colegas já que você conheceu? Na verdade, eu fiz com colegas, não. Já atendi, mas eu não cheguei a fechar mais com parceria. Eu fechei só, né? A gente fechou com vendas aqui em São Paulo. Então, a gente tem demanda do sul do Maranhão, a gente tem muita gente de Imperatriz, de Balsas, que tem filhos que estudam em São Paulo e não tem alguém que conecta eles a compra aqui em São Paulo. Então a gente chega a demanda pra gente, a gente já fez compra, assim como teve gente de São Paulo que comprou São Luís. A gente vendeu o Mirante da Península para um cliente de São Paulo, para investir. Que é um imóvel de valor alto. Um valor assim, 1.200.000. Acima de 1 milhão. Exatamente. O cliente que estava querendo investir, viu nossos vídeos, eu acho que talvez encaminhado de algum cliente nosso, chegou, negociou online mesmo, assinou o contrato aqui em São Paulo,
e fechou. Mas tem lead o tempo todo, chega lead. Agora, São Luís, além da capital, você tem os imóveis de segunda residência, terceira residência. Tem, inclusive a gente acabou de assinar um contrato ali, de Santo Amaro. A CAP lançou um empreendimento lá em Santo Amaro, com 400 e poucos lotes, a gente já está com 4 lotes vendidos, e um sucesso lá. A gente consegue atender Santo Amaro e Barreirinhas, que é o portal dos Lençóis, que é o principal ponto de entrada dos Lençóis. Então, existe muito turista ali, de fora do país. Muita gente muito brasileiro do mundo não conhece, todo. E exatamente. O brasileiro não conhece. Ali o mundo todo tá ligado aos Lençóis maranhenses, né? Então, hoje Santo Amaro, inclusive, agora está sendo cobrado a taxa para poder ter acesso aos lençóis, que não era. Então, demonstra valorização ao que tem lá de riqueza natural. Como tem em Fernando de Noronha, né? Assim como tem, exatamente. Então, assim como Barreirinha já tem também, a gente, para poder entrar num parque, existem as taxas também que tem que pagar. Então, a gente vê a valorização desse tipo de segunda moradia, casa de veraneio. E o crescimento em Barreirinhas, principalmente, está enorme, né? O nosso amigo Jota lá está com um empreendimento também, que está com um crescimento bom. E o preço de metro quadrado ainda barato perto de outras capitais. Ainda barato comparado a outras cidades turísticas. Com Praia Brava, Caixa de Aço, aqui com Porto Seguro. Então, o preço muito acessível ainda, né? Apesar de que a gente tem uma publicidade muito pequena naquela região dos Lençóis, mas cada vez mais está aumentando a valorização lá. Então, quem compra lá dificilmente perde dinheiro, sempre tem valorização. Agora, o perfil de quem compra uma segunda residência nos Lençóis é alguém da capital ou tem cliente também do Sudeste, do Sul? Tem cliente, inclusive, se tu conhece o Thiago Pavan, ele vendeu para Camboriú. Sim. Um cliente de Camboriú, ele vendeu uma casa, ele tem imóvel em Camboriú, ele me falou, Ricardo, um cliente meu veio de Camboriú para comprar os Lençóis e comprou Barreirinhas. Então, tem demanda de gente de fora comprando Santo Amaro e Barreirinhas, sim. O único lugar, acho que é pouco explorado no Maranhão, acho que é Carolina, que é a parte das cachoeiras, que é bem pouco explorado em relação ao mercado imobiliário. E aí a presença no digital é fundamental para você conseguir atingir esse público, né? Não, com certeza. O digital acho que faz toda a diferença, né? Acho que hoje tudo se move através do digital, né? Os investimentos, a parte de vídeo, edição, e aí a gente tentar o tempo todo atualizando as pessoas em relação ao que está sendo lançado, o que vai lançar, porque existem muitas perspectivas de lançamento lá. Então, a gente também tem que estar protegendo o cliente de não comprar nada que não vá para frente, porque existe o meio ambiente lá que barra muito a construção, ao redor dos Lençóis principalmente. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando para a gente poder atender da melhor forma. Agora, olhando para o mercado lá de São Luís, que a gente tem hoje, 2023, e quando você entrou, o mercado mudou, não só em São Luís, mas você viu uma evolução no mercado, hein? Sérgio, a mudança assim foi muito bruta, posso dizer assim, né? Muito grande, porque a gente entrou lá, quando eu entrei, o mercado imobiliário, a gente tinha apartamentos, eu tenho apartamentos hoje que valem 3 vezes mais o valor do que era quando eu entrei há 10 anos atrás. Então a gente vê uma evolução muito grande e uma expansão, né? Hoje o Araçagi é a principal área que expande em São Luís, que tem espaço para crescer ainda. Então, alguns empreendimentos que eram há um tempo atrás de 250 mil, hoje está 750. Alguns empreendimentos que eram de 600, hoje está 1 milhão e 300. 1 milhão e meio. O Alphaville, que né, antes da pandemia o lote era 160, hoje está 900. 1 milhão de reais um lote no Alphaville hoje lá em São Luís, que é quase o preço aqui do Alphaville aqui de Barueri. É então, basicamente isso. Aquele cliente que falava que quer esperar cair, o preço não caiu. Eu sempre falo para meus clientes, imóvel, né? A gente não espera para comprar, a gente compra e espera. Então, muita gente esperando até hoje o preço baixar. Quem viu. Enquanto o vizinho tá lá, já comprou, já valorizou, já vendeu de novo e tá aí. O mercado imobiliário sempre não tem perspectiva, pessoal, do mercado imobiliário baixar, não vai ter, daqui a um ano vai diminuir não vai diminuir os preços. Desde quando eu entrei no mercado, Sérgio, as pessoas vão dizer, ano que vem eu compro porque vai estar mais barato. Até hoje, não baixou. Agora, você falou do seu cuidado com relação a vídeo, material, isso você sempre investiu desde o início. Na verdade, eu comecei o meu up, né, em relação ao mercado imobiliário, foi com um vídeo que eu fiz num parceiro que eu faço com o SLZ Online,
que a gente conseguiu atingir. Na época ninguém fazia vídeo, meu celular era um iPhone que tremia pra caramba, não tinha, o Instagram só podia fazer um vídeo de 1 minuto no máximo. E aí eu fiz um vídeo, fiz uma parceria com ele. Ele tinha acho que poucos, mais ou menos em torno de 100 mil seguidores, a gente fez, deu 40 mil visualizações. Nesse primeiro vídeo eu fiz 3 vendas. E aí a gente fazia um vídeo por cada semana, a gente divulgava sempre no domingo. Então aí subiu muita quantidade de visualização, de seguidores, né? E aí foi ali que foi o meu up. Né? E aí, por isso que até hoje eu invisto muito. Até hoje você investe muito em material e curso, né? Sempre se me atualizando o tempo todo. Acho que em relação a missão, acho que praticamente todos eu participei. Sim. Acho que se eu faltei foi muito. E vai para Balneário agora. Balneário está chegando aí. Balneário agora em outubro. Vem, Camboriú. Balneário agora em outubro. E para aquele corretor que não quer investir, fica esperando o melhor momento, o que você pode falar para ele? Infelizmente, o corretor que não quer investir, ele não tem retorno. Né? Não vai ter retorno, não vai acontecer da noite pro dia. Não vai sair do lugar. O cliente não vai ligar para ele da noite pro dia e vai dizer assim, quero comprar imóvel contigo. Ele tem que se expor, ele tem que se atualizar, se reciclar. Porque milagre não acontece, que não corre atrás. A gente que está todo dia ligado, se atualizando, indo para curso e às vezes pegando aqui, chega à noite, vai para a internet, busca alguma informação diferente, a gente tem dificuldade. Imagina aquele cara que não está querendo se informar, se atualizar e às vezes acha que é gasto. Não é gasto, é investimento. E a relação da exclusividade, como que é lá em São Luís? Dá para trabalhar com exclusividade? O cliente já aceita? Exclusividade a gente tenta trabalhar de uma forma, inclusive, que o Cleverson me passou, né? Uma forma diferente. E a gente tem um pouco de dificuldade de exclusividade lá, porque o cliente, às vezes, ele tem um pensamento que achar que quanto mais corretores tem trabalhando naquele imóvel, mais rápido vai ser a venda, e não funciona assim. A gente sabe muito bem que o imóvel de alto padrão, a gente não é um imóvel que qualquer pessoa pode divulgar, não é um imóvel que está se divulgando em algumas redes sociais que não tem um retorno. Né? Acaba ao contrário, acaba queimando o imóvel, acaba popularizando o imóvel, e não é aquele imóvel exclusivo mais. Quando todo mundo já postou, todo mundo já viu o imóvel, não é aquele algo, não desperta desejo no cliente. Então, exclusividade, a gente tem dificuldade, mas tem alguns clientes que entendem o porquê da exclusividade. Às vezes a gente consegue vender muito mais rápido um imóvel exclusivo, porque a gente gasta um valor a mais e faz investimento no material do imóvel, a gente faz um investimento mais alto na publicação do imóvel, né, de tráfego, de tudo, e a gente tem simplesmente a exclusividade do cliente olhar algo único, não do mercado todo olhar o imóvel. Então, e desperta desejo. Então, é um pouquinho difícil do cliente ainda entender isso lá em São Luís, mas a gente tenta sempre buscar e esclarecer o porquê da exclusividade. Justificar, né? Justificar. E a questão da precificação, como é que você trabalhou hoje a precificação para um imóvel usado? Está acontecendo muito, acho que é no mercado todo, em relação à precificação. Tem muito corretor chegando lá, o cliente chega para a gente e pede para a gente avaliar o imóvel, e a gente chega, o cliente já está com o preço na cabeça. Para a gente mudar isso é um pouquinho difícil. E cada vez mais o corretor ele quer ter a captação do imóvel independente do valor. E aí fica um pouco... O Alphaville, a gente pega como exemplo isso, que às vezes o valor, na época, o valor do Alphaville ele subiu rápido. Na pandemia valorizou muito. Né? Valorizou muito, mas ele ficou em ascendente justamente pelo fato dos corretores estarem inflacionando. Chegava lá o imóvel que valia 500 mil, para poder pegar a captação, e dizia assim, não, eu acho que vale por 550, ou que vale 600. Então o vizinho olhava a publicação, se o imóvel dele vale 600, o meu vale 800. Porque o meu é de esquina, o meu é um pouquinho maior, então inflacionou muito. Então a gente tenta sempre deixar o cliente na realidade dele. Olha, o valor de mercado é esse, mas se você quiser divulgar o imóvel é seu, mas a gente sempre deixa bem claro para o cliente que existe um valor que o mercado não paga. Né? A gente tem que ser bem claro, porque às vezes a gente pega um imóvel, o cliente te cobra isso, para te alugar, para te vender o imóvel dele, e tu não consegue nem sequer visita pelo fato do valor. Agora, São Luís é conhecida como uma capital com uma diferença social grande. Você tem imóveis com metragens enormes, caríssimos lá na Península, e você tem imóveis mais econômicos, populares. Você trabalha os dois mercados? Você nichou mais o alto padrão?
A gente tem imóveis em São Luís que vão chegar a 14 milhões de reais, né? Então a gente tem um nicho, Com metragens muito grandes, né? com metragem de 780 metros. 780 metros. Com uma piscina de 25 metros na varanda. Na varanda. Tem gente que não, às vezes, nem imagina isso. Em São Luís tem isso. Mas São Luís tem isso. E lá na Península. E na Península. O Two Towers é um caso. E estão lançando um que está 100% vendido, que é o Amiral, que é um por andar também. Começou no preço médio. A gente só tem um apartamento para vender lá no valor de 8 milhões. O terreno também em frente... Do lado, frente mar também, frente mar. vista panorâmica, um terreno único lá que a Alfa conseguiu. E aí eles também venderam tudo, são 15 andares e só tem uma unidade para venda, também com piscina na varanda. Em relação ao nosso nicho, eu sempre costumo dizer, às vezes as pessoas, os corretores, eles sempre se especificam, dizem que vendem, eu sou corretor especialista em médio e alto padrão. E a gente sabe que São Luís é uma cidade pequena, que contém apenas um Alphaville, apenas um Dama. Então se a gente deixa um nicho específico para alto padrão, a gente fica muito limitado. Hoje, meu cliente, a gente tem, esse ano, eu fui campeão de vendas no lançamento da MRV no mês de abril. Eu só. Né? Porque a gente produto econômico. Um produto econômico de 290 a 300 mil reais, a gente foi campeão de vendas. Por quê? A gente pega o mesmo cliente que compra alto padrão, a gente oferece um plano para ele diferenciado, que é direto com a construtora, sem consulta ao SPC Serasa, sem ter que ter comprovação de renda, e a gente consegue atender esse cliente no imóvel popular que ele compra para aluguel. Ele compra 4 apartamentos, tem cliente que compra 4, compra 2. Para investir. Para investir. Então, não consigo te dizer, Sérgio, tu trabalha só com alto padrão? Não, porque a cidade de São Luís, ela não consegue, que é o caso do LU lá, que tem 9 Alphaville lá em Fortaleza, é um cara que é só em Alphaville, eu não consigo focar em Alphaville. Sim, nem toda a cidade. E eu recebi recentemente uma mensagem de uma corretora de São Luís, não lembro o nome, perguntando exatamente isso. Na minha cidade aqui, eu devo focar no alto padrão? Não devo? Eu falei, olha, pelo que eu conheço de São Luís, fui algumas vezes, não dá para focar só no alto padrão. Você tem que ter produtos diferentes, porque senão você vai passar fome. Tem que ser flexível. Tem que ser flexível. Tem que ser. Não tem volume só para atuar no alto padrão. Não é que nem uma São Paulo, uma Fortaleza. Exatamente. Eu Janeiro. sempre falo isso, porque às vezes os corretores estão migrando do Minha Casa Minha Vida e estão dizendo que são especialistas em alto padrão. Sendo que não tem como ser especialista em alto padrão para te ganhar. Ó. Não tem volume. Não tem. Então eu consigo atender o cliente que compra imóveis a partir de 250 mil para investir até 5, 6, 8 milhões de reais. Mas eu sempre puxo o nicho do cliente, do público que eu tenho de alto padrão, para poder vender esse imóvel de investimento. Porque às vezes ele pensa que eu só vendo aquele tipo de imóvel. E às vezes ele quer investir, ele não sabe. Você perde o mercado que... Exatamente. E aí os corretores que se dizem de alto padrão não divulgam o imóvel mais econômico e acabam perdendo a venda. Isso é bem lógico, lá acontece muito. Inclusive eu estava com a Mara, ela me falou, inclusive a gente fez uma reunião e foi bem claro, né? Porque a turma do alto padrão, que se diz especialista, eles não trabalham esse tipo de imóvel, acaba perdendo muita venda. Deixa dinheiro na mesa. Deixa dinheiro na mesa para um monte de gente, inclusive. Então, sempre eu faço uma flexibilidade. Às vezes, quando eu estou puxando muito para o alto padrão, eu jogo um mais econômico aqui para o cliente entender. Você pode ajudar o cliente nas duas pontas. Exatamente, porque o cliente que compra alto padrão, ele também investe muito. Ele sabe a rentabilidade que é hoje de um Airbnb, ele sabe a rentabilidade hoje de um aluguel, o rendimento que é bem mais alto do que um dinheiro parado, uma poupança, numa Selic. E a parte de loteamento também, que você costuma fazer? A gente está com loteamento, a gente teve um lançamento agora, inclusive até comprei um para mim no Golden Green Beach, né, que é da construtora Lua Nova. Ele tem um lote de luxo, inclusive o Marcelo Franco, que é o arquiteto. Sim. Eles lançaram um empreendimento lá, assim, na beira da praia, acho que o único empreendimento na beira da praia, com elevador panorâmico, que vai ter um beach club na praia. Ele tem um lote só, algo bem exclusivo mesmo, com um público com um nicho bem alto também. Vendeu tudo. A gente acho que tem alguns resquícios aí, deve ter umas 5 unidades lá, mas foi bem rápido. Qual lá. praia que é? Na Praia do Meio. Praia do Meio. Eles compraram 2 bares da praia, e aí vão fazer um beach club, vai ter um elevador, né? Vai ter um acesso do elevador até a praia. Na praia vai ter um beach club privativo para os moradores, e aí vai ter a parte externa também, que vai ter um tipo de serviço. Eles pegaram um pouco de ideia ali não digo do Fazano, mas eles tentaram incluir algo comercial dentro do residencial. E depois eles vão lançar mais o Golden Tower,
que vai ser um empreendimento residencial de apartamentos próximo do loteamento. E mais um complexo de lojas e um supermercado. Então ele está fazendo um baita complexo na região do Araçagi, que é bem mais perto do que o Alphaville hoje. Sim. E isso tudo vendido, cara. Tudo vendido. Tudo vendido. E o público comprador é um público investidor, alto padrão? Esse empreendimento em específico, ele é um público de alto padrão, é um público que quer morar no resort, a proposta do empreendimento é um resort, é um público que já mora no Golden Green, que é um condomínio de casas da construtora, e está indo para um resort, algo mais privativo, que não quer morar no Alphaville da vida, que quer morar algo mais restrito, com mais luxo, né? E com lotes a partir de 1.300.000, com uma aceitação muito boa, inclusive. Vendido muito rápido, com um lote de 1.300.000, 1.300.000 a gente tem em São Paulo aqui. Sim. Agora, hoje no seu Instagram, a gente estava até falando aqui, você colocou que você trabalha outros países também, outras cidades, outros países. Através aí do Missão, a gente tem o network, né, Sérgio? A gente tem o network aí do pessoal lá de Dubai, o Ângelo, nosso parceiro. E aí Nova York e Miami, a Daiane e a Bela lá. Tava até falando outro dia com a Daiane. E aí, qual é o próximo? Punta? Punta, ano que vem. Ano que vem. Mas aí é um dos motivos também que a gente participa do Missão, para a gente poder ter contato de pessoas, né, de clientes que querem, às vezes, comprar imóvel em outro país. E você depois descobriu clientes que já tinham comprado. Eu perdi a venda. Você perdeu? Eu perdi uma venda. Eu perdi uma venda de 5 milhões de reais. De um cliente que comprou um Porsche. E não sabia que você poderia ajudar de alguma maneira. E não sabia. E é uma cliente muito fiel. Ela não sabia que tu vendia. Então tem que avisar. Tem que falar, tem que se posicionar, tem que estar lá, tem que estar se atualizando lá, tem que estar mostrando para os clientes o que tem lá também. Agora, quando você olha o mercado, né, de corretores, você também acompanha muita gente. Como é que você vê esse mercado hoje de redes sociais, de vídeos, de atendimento? Tem muito glamour hoje, menos... Como é que está o mercado? Hoje tem muito glamour, né? Tem muito glamour, sim. Tem a galera que vende, é que nem Cleverson fala, o importante não é a quantidade de curtida, o importante é a quantidade que tu coloca no bolso. Sim. Mas a curtida, sim, ela também é importante justamente para poder se posicionar, ter autoridade, né? E justamente o engajamento. Quanto mais curtidas, mais comentários, mais pessoas vão visualizar teu imóvel, isso é claro. Porém, isso não é tudo. Mas hoje em dia o mercado imobiliário, hoje, ele está vindo com um glamour real, né? Tanto de vídeo, tanto de corretores se preparando, se vestindo diferente. Hoje o mercado imobiliário, tu vê pessoas se preparando de uma forma assim, da roupa até fisicamente. A forma de falar, estudando, como o Augusto estava falando. Ele quer ter corretor que fale fluente em inglês, está certíssimo. Porque o público que ele atende requer isso. Então, assim, hoje o mercado imobiliário, cada vez, ele tá aumentando o nível dele. Subindo a régua. Então, quem tá investindo, quem consegue ter essa noção, sempre vai estar à frente dos outros, né? E o que você imagina de futuro para o mercado aí, nos próximos 5, 10 anos? Hoje a gente tem uma revolução no mercado, né? A gente está vendo aí cada vez a tecnologia cada vez mais acelerando, só que eu acho que as pessoas falam, um dia a profissão de corretor de imóveis vai acabar. Eu discordo muito. Eu acho que o serviço da presença humana sempre vai ser necessário, vai ser útil, só que a gente vai ter que só se adaptar, né? O mercado imobiliário ele vai crescer mais, cada vez mais as pessoas vão entender que o meio mais seguro de investir é o mercado imobiliário, não tem para onde correr, não tem um outro meio de investimento melhor do que o mercado. Não existe nenhum, se tu colocares aí, todos os investimentos que foram feitos da pandemia para cá, qual foi o mais seguro que teve? Foi sempre, vão citar o mercado imobiliário, bolsa de valores. Mas teve uma queda muito grande, então nada além, né? Lógico, o mercado teve algumas circunstâncias que os clientes às vezes apresentam para a gente, que foi a crise imobiliária lá nos Estados Unidos. Mas ali é uma outra situação, de uma outra forma que eles trabalham, da forma que eles emprestam o financiamento bancário. Então não tem nada comparativo. A gente trabalha com uma taxa muito alta, então o endividamento aqui é muito mais baixo do que nos Estados Unidos. Então, eu acho que o mercado imobiliário, principalmente no Brasil, vai crescer muito ainda. Nos próximos 5 anos aí, a gente tem uma ascendência muito grande. E o que você entende que são as características mais importantes hoje que um corretor de imóveis tem que ter? O mais importante, eu acho que ter, primeiro, né,
Estudar, tem que estudar. Ter o conhecimento do que ele está vendendo. Não é chegar e mandar foto e achar que aquilo ali é o suficiente. Segundo plano, ter a transparência. O dinheiro não é tudo. O dinheiro faz só parte do processo. Não adianta a pessoa estar com dinheiro no bolso e pensando, enrolando alguém, frustrando a vida de outra pessoa. E tem a questão da parceria. Não adianta tu ser desleal com o teu parceiro. Tá aqui, porque o mercado ele te dá o troco lá na frente. Tá com o teu parceiro aqui, tu dá vai por trás, isso aqui, que nem as pessoas fazem muito e depois te arrepende, às vezes tu tá precisando do parceiro e tu não tem mais ele. Então, existe a parte de estudo, né, de conhecimento sobre o que tu tá vendendo. Tem a parte da transparência, né, e da lealdade com o parceiro. Principalmente isso. E como que você constrói uma relação de confiança com o cliente final? O cliente final, ele sempre, a gente sendo transparente do começo ao fim, demonstrando, às vezes até mesmo, às vezes tem coisas que o cliente pergunta pra gente, eu no mercado, às vezes tem coisas que o cliente pergunta que eu não sei responder. Agora há pouco eu tava aqui, o cliente meu comprou um salário, me ligou, Ricardo, eu tô com uma dúvida aqui, eu vou pagar o cartório agora e a minha esposa já tem imóvel no nome dela e eu não tenho. E aí eu vou ter desconto no cartório? Eu falei, não vai ter, mas existe alguma forma de eu conseguir esse desconto? Eu falei, tu pode falar com o tabelião, não sei se ele vai te dar desconto, mas seja sempre transparente com o teu cliente. Verdadeiro. Não responda algo que você não sabe, porque isso sempre vai gerar uma confiança, né? O teu cliente todo tempo, mesmo assim, hoje tem um cliente que tá aqui em São Paulo, inclusive, Sérgio, o seu Carlos. O seu Carlos hoje, para ele poder comprar qualquer imóvel, seja comigo ou com outra pessoa, ele me pergunta primeiro. Ele confia em você, ele te confia. liga. Ele é gerente de banco, me liga, Ricardo, o que tu acha? Tô comprando aqui, vale a pena? Quanto que eu vou ganhar no Airbnb? Quanto que eu ganho no aluguel convencional? Ele sempre tem a minha referência para dar o aval de compra ou não. E eu sou muito sincero, ele queria comprar uma casa comigo na planta. Eu falei, olha, acho que esse empreendimento não é ideal para o senhor que quer investir. A rentabilidade que ele vai ter de valorização é bem pequena. Então tem outras opções melhores. Então não é querer empurrar porque o cliente quer comprar. Tem que explicar o motivo para ele também. Não é só pensar na comissão, ensina o cliente. Comissão é só uma consequência, sempre fala isso. Faz parte. Pensar no cliente. Com certeza. Muitas vezes você perdeu uma venda porque você entendeu que não era bom para o cliente. Já aconteceu de a gente ser bem leal com o nosso cliente e o cliente dizer que não vai comprar porque eu realmente falei, eu afirmo. Mas depois volta. E às vezes ele volta e compra outras coisas porque ele gerou confiança. Gerou confiança. Ele entendeu que eu não estava ligado ali no dinheiro dele, mas em sim ajudar. E isso cria uma relação ganha-ganha. Cria uma relação eterna, né? Porque o cliente ele sempre vai te procurar, ele vai te indicar. Então, no momento que ele precisar, ele vai, pode falar com ele que a indicação é o nosso melhor marketing que tem. É o melhor marketing. Não tem televisão, não tem... Uma boa indicação não tem caminho para uma ligação, venda. Não tem Instagram. A melhor indicação a melhor propaganda é a indicação. E qual a venda mais difícil que você já fez nos últimos 10 anos? Cara, eu tive algumas difíceis já aí. A mais difícil? De muita paciência. A gente passou por uma agora que foi bem complicada. Foi uma casa no Calhau. Foi inclusive com parceria. Eu desisti da venda. Que é um bairro lá de São Luís? É perto da praia, perto do Cabana do Sol ali. Eu tava atendendo um cliente da Itália. Ele tava comprando um imóvel com a esposa. E aí a gente sabe qual é a burocracia que tem para transferência de valor de outro país para poder entrar no Brasil, mais de valor alto. E aí a gente alinhou com ele, a esposa estava aqui, a gente mostrou para ela, eles precisavam dar o aval dele. A gente esperou um mês para ele poder chegar aqui no Brasil. Ele chegou, foi olhar o imóvel. No dia que ele chegou, ele foi olhar o imóvel. Tá, bateu o martelo. E aí ele foi fazer o trâmite de transferência. Primeiro, ele não tinha CPF, aí tinha que ir para fazer toda a parte de documentação dele no Brasil, abrir para a gente poder depois escriturar esse imóvel. Tem todo aquele processo chato demais, que às vezes as pessoas pensam que é só comprar, assinou o contrato de compra e vem ganhar a comissão. A gente teve que direcionar ele para uma agência, para poder abertura de conta, para poder fazer transferência de valores. E aí chegou lá... Uma assessoria completa, né? Total, a gente teve que disponibilizar a André, que trabalha comigo, para poder acompanhar esse processo todo. E aí ele chegou na Itália para poder fazer a transferência, não conseguiu. E a compra era à vista. A proprietária estava agoniada, aumentou o valor da casa, disse que não ia vender mais por valor que a gente tinha negociado, porque demorou muito. E aí começou a discussão. Entrou a discussão
a esposa, ele, e ele não fala português. Isso que é importante do Augusto bem aí. Só fala italiano mesmo. E aí a minha secretária, Andréa, e aí ficou nessa briga. E aí ele prometeu em 15 dias dar um sinal de metade do valor. Não conseguiu, não cumpriu. Com mais 5 dias, depois não cumpriu. Eu falei, olha, por mim a venda acaba bem por aqui. Eu não vou seguir, não vou me desgastar, porque a gente fica bloqueado. A gente está com uma venda numa negociação, tem outras ao nosso redor e a gente não consegue tocar as outras por causa de uma. Eu falei, pode despachar o cliente, eu não vou vender, esse cliente não é interessante pra gente. E aí, com a calmaria da Andréa, ela foi lá, dialogou, eu já não estava conseguindo mais. E aí, eles conseguiram fazer a transferência do valor, uma parte do valor. E quando eu estava em Nova York, no último dia, lá na frente daquele... Como é? Que a gente tirou foto lá? Balde. Daquela estátua lá que tava interditada, que a gente não pôde subir. Naquela escadaria. Na escadaria... Que a gente foi lá pro rooftop. De dia. O último dia de Nova York. O último dia foi aquele observatório. Exato. Lá, o DED. Quando eu tava lá no DED. Quando eu tava no DED, a comissão caiu. No último dia caiu. Eu falei, pô, acho que eu não tava nem contando. Tá dando sorte a missão. Agora, numa venda de terceiro, de usado, diferente do lançamento, você tem o comprador e o vendedor. Sim. Então, muitas vezes o comprador quer comprar, o vendedor desiste no meio do caminho. Como que é administrar isso? Hoje, o que mais acontece em relação a compra e venda é o fato de a gente encontrar o comprador e o vendedor aumentar o valor na hora da negociação. A gente apresenta um valor e na hora que dá na mesa... Na hora que tem cliente... Que tem um cliente, não, o valor é outro. E aí? Ou então, o proprietário quer negociar a comissão. E a gente sabe que comissão a gente é praticamente negociável, é nosso salário. E aí que a gente tem que entrar num acordo, a gente tem que tentar flexibilizar, porque às vezes não depende da gente. A gente apresenta o valor que é passado, aconteceu agora esse ano mesmo. Eu mostrei o imóvel, o cliente disse que era 1 milhão. Consegui um cliente pagar 1 milhão. Na hora ele, não, 1 milhão não, tá muito barato. Agora 1 milhão e 90. Beleza. O cliente desistiu da compra. Não, eu vim comprar e agora ele aumentou o preço. Aí tive um cliente agora recente, há 2 meses atrás, que disse que ia pagar 1 milhão e 90. Já fui fechado, né? À vista, não tinha nenhum tipo de problema. Quando chega para negociação de 1 milhão e 90, aumentou. Proprietária, agora é 1,120. E não vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso. Aí, assim, frustra a gente, frustra quem está comprando. Então, esse é o principal problema, é esse, né? Na negociação, os valores, eles não baterem pelo fato, às vezes, do proprietário, às vezes, crescer um pouquinho o olho em relação ao valor. O que pode derrubar uma negociação já praticamente feita? O que pode derrubar? Existem vários fatores aí. Mas o principal, ainda existe muito fator psicológico. Alguém dizer assim, eu acho que tudo que está acontecendo aqui não vai dar certo. Pelo que eu estou vendo aqui... não é para dar certo essa negociação. Então existe esse fator psicológico, ele não funciona muito, né? E às vezes as pessoas, estavam até falando com um cliente meu, que tem muita gente que vai comprar um imóvel, sempre às vezes leva a sogra, leva o sogro, leva o primo, leva o tio. E geralmente essa negociação, quando leva muita gente, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, cara. E às vezes é o próprio parente que não incentiva, às vezes bota defeito no imóvel e acaba caindo na negociação. Mas em relação a sem ser parte psicológica, o principal para uma venda cair, às vezes, é a documentação do imóvel. Cai muito a venda. Às vezes é uma carta de crédito que está pré-aprovada que não atualiza, e às vezes aparece outra sugestão e o cliente corre. E essa questão da comissão que você comentou às vezes, na hora da assinatura, vai se discutir uma comissão que não estava acordada no início. Dá problema a comissão? Dá, mas hoje em dia a gente já está bem respaldado em relação a isso. A gente tem nosso contrato de prestação de serviço. Mas resolver no início isso? Já no início. Não na mesa. Exatamente. Antes de começar qualquer tipo de negociação, a gente já envia nosso contrato de prestação de serviço. E às vezes o cliente, mesmo assim, ele quer argumentar, né, valores, às vezes acha que o nosso valor é alto. E eu sempre falo, um imóvel de 4 milhões e 200 que a gente vendeu agora.
O cliente está pagando 4 milhões e 200 e ele está recebendo 4 milhões e 200. Então, não é nossos honorários que é a parte cara do negócio. Então, a parte cara é quem está comprando e quem está recebendo. Os honorários de 5% é a parte mais barata do negócio todo. Só que tem algumas pessoas que não entendem isso. Acham que a gente está ganhando muito e não sabe o trabalho que dá, o lead que a gente faz, o esforço que a gente faz para chegar a tal negociação. Agora, tem em São Luís muito corretor que se dispõe a trabalhar por comissões bem inferiores? Infelizmente tem, Sérgio. E prostitui muito a profissão, né? Acho que não só em São Luís, mas não, todo lugar. Às vezes o cara tá com não sei se é a faca no pescoço, mas ele tá sujeito a tudo, qualquer coisa ele tá aceitando. Isso aí ele não sabe que ele tá prejudicando a própria profissão dele em relação ao que prostitui, não tem valor. Todo mercado, né? O cara vai falar, mas o teu amigo ali faz por menos. Às vezes não entrega o que a gente entrega. A gente tem todo um cuidado, desde o cartório, desde documentação. Às vezes, que está chegando agora, por exemplo, chegou uma casa pra gente, de um cliente que comprou a casa e não sabia, o corretor não informou que quando chovia, a rua alagava. E nem carro passava. E o primeiro imóvel da cliente, e alagava mesmo, ela mandou vídeo no negócio. Tinha que ir de barco. De barco. E aí, o que ela fez? Ela não conseguia se desfazer do imóvel. Ela comprou um elefante branco. Ela não conseguia se desfazer do imóvel. Ela teve que alugar o imóvel, porque ela não conseguia morar. E aí, o corretor, ela falou o que ele tinha feito para ela por um valor bem baixo. Ou seja, não passou informação certinha para o cliente, não foi transparente. E ela está com o imóvel até hoje, não consegue vender, porque as pessoas que vão lá vão se informar o que acontece na rua e não vai comprar. Então ela está com a casa lá, não consegue vender e está parado. Então por falta do preço de comprar mais barato, né? Do mais barato sai mais caro. E o corretor na época não alertou isso? Não, o corretor às vezes está preocupado só em receber o dinheiro. Depois que ele recebe, ele deixa lá o proprietário se virar com o comprador e pronto. Então acontece muito isso. E a parte que é a parte mais triste, né? Que às vezes às vezes tem corretor aí, tem gente que se passa por corretor, não tem nem o Cresce. E às vezes está no mercado há muito tempo e se passa por corretor o tempo todo. Então, quando acontece um problema, ele vem atrás. Eu estava com um cliente agora que comprou um Golden Green e me ligou para poder explicar o contrato que o corretor dele não sabia. E aí eu fiquei surpreso. Então sempre eu gosto de alertar, eu falei, cuidado com quem vocês estão comprando, porque às vezes esse corretor não está dando suporte suficiente, às vezes ele não está te direcionando para um lote certo, de ventilação, de posição, ele não sabe dar esse suporte. Ele está vendendo porque é amigo. Então Ele está ganhando para isso. Ele está ganhando para isso, mas ele está vendendo porque é parceiro, mas está comprando. Aí, e não pode. Quando dá problema, aí vem para quem está no mercado, trabalhando, está fazendo certinho, aí vem para a gente não consegue dar suporte. Eu indico, às vezes, o advogado para resolver, mas não tem como. Né? Não foi feito com a gente, então a gente só indica o profissional que ele pode seguir para poder resolver. Mas é complicado. Muito bom, Ricardo. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer novamente aqui, te parabenizar aí pela sua trajetória. Show. E pedir para você deixar um recado final para a nossa audiência. Galera, muito bom aí participar do... Vem para a mesa aí com meu amigo Sérgio, tá? Cara que a gente conhece já tem alguns anos aí. Quem não sabe, o Sérgio aí é o principal mentor aí do Missão Alto Padrão, o cara que criou Missão Alto Padrão. E Camboriú, né, Sérgio? Tá chegando mês Camboriú que vem, a gente tá lá. E aproveitem aí o máximo possível. O Sérgio é um cara aí incrível aí, que consegue conectar muita gente, né, muitos corretores ao mercado das construtoras. Ele consegue fazer essa intermediação bem legal e consegue agregar muito aos corretores aí que às vezes está desinformado do mercado, principalmente para quem vai para as mentorias dele. Boa. Beleza? Beleza. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.